todos, mais um bloco aqui do nosso Literatudo, agora com uma entrevista também muito esperada, Naline Narayan, conosco aqui em nosso Literatudo. Ela que é escritora, carioca, que teve uma experiência em São Paulo, hoje radicada aqui no Vale do Paraíba. Ela que é romancista, formada em filosofia, também formada em letras greco-latinas, também com experiência como atriz, como modelo, empresária, e hoje aqui conosco para falar de seu romance, Aventuras Sexuais de Naline N. Esse livro que anda causando bastante polêmica por aí, não é, Naline? E ela vai falar um pouco para a gente da sua obra, falar um pouco dessa sua carreira, e é uma grande satisfação tê-la conosco aqui. Naline, boa tarde. Boa tarde. E vamos começar diretamente pelo título do livro, Aventuras Sexuais de Naline N. O que você pode dizer do título, Naline? Muitas pessoas já olham, se interessam pelo livro pelo título, outras sabemos que por razões N, às vezes pelo título também podem gerar diversos conceitos ou preconceitos em suas mentes, né? O que você pode dizer do título? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que foi um convite muito corajoso, né, da tua parte. E, enfim, respondendo essa questão do título, eu me baseei, eu quis fazer uma homenagem, né, a um livro da intelectual Catherine Millet, que é A Vida Sexual de Catherine M., né, que ela lançou na década de 80, falando sobre orgias e experiências que ela viveu, né. Então, eu achei interessante, né, fazer essa ponte, né, com uma intelectual, só que no caso dela é um relato, né, e no meu caso eu transformei isso numa ficção, né, com elementos de realismo fantástico, enfim, e outros elementos também de engajamento, né. E, no caso, antes da gente entrar na obra propriamente dita, também você tem um ensaio fotográfico no livro, temos diversas fotos, algumas mais sensuais que as outras. O que você pode falar das fotos? Bom, as fotos, né, cada uma é uma homenagem a uma pintura clássica, ou a um filme, né, enfim, tem várias referências aqui, né, histórias em quadrinho também. Agora, tem uma foto, né, que gerou muita polêmica, que é a foto do orgasmo, né, que eu estou fazendo assim um rosto, né, que seria o orgasmo ideal, seria o êxtase, né, máximo. Então, assim, eu acho que a gente tem que acabar com essa mentalidade no Brasil de que isso seria uma coisa feia, né, uma coisa que a gente tem que esconder. Não, né, o Lars von Trier, por exemplo, colocou como pôster, né, atores de Hollywood fazendo essa cara, fazendo cara de orgasmo. Então, assim, eu fiz isso aqui e eu acho que quero ter o meu mérito reconhecido, entendeu? Como uma transgressora, uma pessoa que está propondo, né, algo válido artisticamente. E não uma bobagem qualquer que não mereça nenhum comentário, né? Na página 244, né? Então, isso. Na verdade, estamos falando aqui da capa, estamos falando aqui das fotos. Logicamente que o principal, o livro, é todo um conjunto, sabemos disso, mas vamos falar do livro em si, né? Essa entrevista é para falar do conteúdo do livro em si. E, só que antes disso, por ser um tema normal, pelo menos na minha opinião, mas muito polêmico pela a grande falsa moralidade que existe reinante em nosso país, em nossa sociedade, em nosso mundo, aquilo que as pessoas mais criticam, o que elas mais queriam fazer, na verdade, sabemos disso. E nada mais é a imprensa do que representante da vontade do povo, da vontade
do povo que eu falo, entre aspas, dos poderosos, né? Então a imprensa ela acaba sendo representante de grupos e mais grupos que estão por trás de toda a engrenagem de nossa sociedade moderna, ou pós-moderna, como vocês preferirem. E diante disso, essa imprensa que acaba, ao invés de estar realmente mostrando o que o povo precisa ver, o que o povo precisa conhecer, a imprensa acaba ficando com a margem do que realmente acontece e fica em torno daqueles que podem mais, que têm mais, que geram dinheiro em torno de si, sabemos disso. Diante disso que eu estou expondo, qual foi a situação, como está sendo até hoje a situação da imprensa com você, e como até estávamos conversando antes, né, numa pré-conversa, estávamos falando de um certo bullying da imprensa para com você, para com a sua obra e até mesmo para com os seus assessores. O que você pode falar sobre isso, Naline? Bom, eu considero um vexame nacional, né, o que tem acontecido. Eu acho que um livro que está em sites, né, na internet com 30 mil acessos diários, né, alguns sites têm 30 mil acessos diários, não estou dizendo que eu estou vendendo tudo isso, é claro que a pessoa entra, de repente não necessariamente ela compra, né, mas eu acho um absurdo o que aconteceu com as minhas assessoras, né, de imprensa, que foram ridicularizadas, né, enfim, aí eu já não sei por quem, quer dizer, jornais, né, não sei nomes, né, nem citaria nomes, que eu acho que a pessoa de repente não está entendendo que é um trabalho relevante, muito relevante, entendeu? Então, assim, ouvimos coisas assim que até Deus duvida, né? E elas só estavam fazendo o trabalho delas, né? Elas ligaram, olha, esse livro é interessante e tal, e está propondo isso. E aí a pessoa, enfim, as pessoas têm sido muito duras, né, com a gente. Claro, algumas pessoas são corajosas, né, e, como você, e falam comigo, e, enfim, tiveram coragem, né, demais. Eu achei muito legal essa tua iniciativa e de toda a produção, entendeu? Quero agradecer. A produção muito carinhosa com a gente. Na verdade, é apenas um dever da imprensa mostrar o que existe por aí, os diversos tipos de literatura, seja literatura clássica, seja literatura pós-moderna, seja literatura as de hoje, as atuais, como é o seu caso, uma autora atual, mostrando no seu livro o sexo explícito, mostrando diversos outros problemas que a sociedade não quer enxergar, como racismo, como os preconceitos em geral a várias religiões, principalmente as afro-brasileiras, o perigo imenso, como a gente estava divulgando isso bastante, das gangues neonazistas. Você faz até aquele relato maravilhoso em seu livro, onde há um ataque covarde de uma gangue neonazista, onde você consegue relatar de uma forma totalmente diferenciada, mostrando toda aquela tragédia com a poesia inata naquilo, uma forma realmente que nos emocionou muito, como já estava conversando contigo, realmente fantástico. Muito feliz, né? E isso para mostrar que o livro ele tem muito realmente conteúdo, e o conteúdo também faz parte. Quando eu falo que tem muito conteúdo, não estou querendo dizer que tem sexo explícito, mas tem conteúdo. Não, o sexo explícito é conteúdo também. Aqueles que falam que não, na verdade, muitos gostariam de estar no lugar do personagem. Isso é uma verdade. Muitos gostariam de ter aqueles experimentos, outros talvez não, mas o moralismo, a pseudo sentimento religioso de muitos faz com que eles acabam fazendo críticas que não devem. Né? Na verdade, desculpa te interromper, só para não perder esse gancho, só para não ser injusta, né, e falar que fui rejeitada por todos, e falando também da questão do neonazismo, que é muito importante esse combate, né, eu queria dizer aqui, deixar isso registrado, que teve uma pessoa, né, que foi assim extremamente carinhosa, né, comigo, que soube do que estava acontecendo e recebeu o livro, né, em Nova York, né, o Gerald Thomas,
fez questão, sabe, assim, de prontamente se colocar a meu favor, né, assim, a favor da liberdade, né, e está lendo o livro, né, e assim, estou ficando muito feliz com esse retorno também, né. Tem gente corajosa, tem gente séria, ele me falou isso, né, acredite, tem gente séria, não é assim, né, porque eu estava realmente muito assim, descrente, né, você fica. Então, assim, essa questão do neonazismo, a gente não pode deixar isso rolar, gente, tá? Isso está sério em São Paulo. Bom, mas enfim, um beijo. Sim, na verdade, continuando aqui a nossa pauta, você fala num capítulo específico, você coloca ali um personagem que ele é viciado em sexo. Ele todo gira em torno na vida dele do sexo, ele vai visitar no hospital, ele sai com a enfermeira, ele vai fazer terapia com a psicóloga, porque ele é viciado em sexo, acaba saindo com a psicóloga. Ou seja, tudo na vida dele ele acaba levando para o sexo. E ele não consegue ficar sem e isso o incomoda de alguma forma. O que você pode falar sobre isso? Bom, então, na realidade, assim, eu não vejo nada demais que a pessoa faça sexo com quem ela quiser, realmente, com a psicóloga, com a enfermeira, né? Eu não vejo nenhum problema e não julgo isso uma doença, né? Acho que, não sei, acho que é uma escolha da pessoa. A pessoa pode jogar a energia sexual dela onde ela quiser, entendeu? Acho que um trabalho artístico, né? Ele vem da energia sexual, né? Então, assim, às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, ou muito sexo, para escrever um livro, entendeu? Para se isolar e escrever um livro. E às vezes não, eu acho que é perfeitamente saudável. Então, assim, essa galera que fica aí dizendo, né, que o cara tem que ter tratamento, não sei o quê, quer dizer, depende, entendeu? Eu não estou falando, eu acho que violência, né, é óbvio que desde que não seja uma violência, não, porque a gente começa a falar de sexo, a pessoa já acha que pode praticar uma violência, não é isso, né? Então eu acho assim, eu não vejo por esse ângulo médico, né? Pelo contrário, eu sou contra isso, contra essa visão, e vejo com naturalidade e partir desse princípio, né? Tanto é que cito São Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? Se eu não tivesse amor. Então, a partir dessa ideia de que amamos ao próximo como a nós mesmos, quer dizer, não haveria problema de você fazer sexo com qualquer pessoa e em qualquer lugar. Né? Eu sou polêmica mesmo. E também não há nem problema citar Paulo de Tarso no livro que fala sobre sexo. Não há nem problema, eu mesmo não vejo. A filosofia contida no livro. O que você pode falar sobre essa filosofia? Você que é filósofo formada, você que tem essa bagagem também dos clássicos gregos, latinos, e seu livro está recheado de filosofia, recheado de mensagens, totalmente enganjado. Até um dos motivos, por exemplo, que eu tenho uma adoração enorme por uma escritora paulista, Lígia Fagundes Telles, porque os livros dela são totalmente enganjados, sociais. Isso, também gosto muito dela. Coloca a Ciranda de Pedra, ela já coloca um personagem ali bastante polêmico para a época, década de 50. Depois ela chega nas meninas da década de 70, ela vai e coloca uma personagem comunista em plena era do nefasto Médici, né? Então ela consegue colocar essa literatura enganjada e ela teve também algo que foi em partes muito bom para a carreira dela, que ela era procuradora do Estado, né? Então ela conseguiu escrever algo assim sem os militares perturbavam muito, que ela era da justiça. E você também traz essa mensagem, essa filosofia, esse engajamento social muito forte. O que você pode dizer um pouco para o nosso telespectador a respeito disso, a sua autoanálise? Bom, eu sou anarquista, né? Então eu acho que qualquer sistema totalitário, ele vai combater o amor entre as pessoas, né? Então, as pessoas, no mundo capitalista, isso é muito falado no livro, né? Eu falo isso no livro. As pessoas estão muito preocupadas em ter coisas materiais e não tem uma visão amorosa, né, sobre as outras pessoas. E também um filósofo que me influenciou muito, né, foi o Foucault,
e eu desenvolvi, né, algumas teses dele aí dentro, mas é claro que é um livro popular, é um livro para o povo, então não é um livro, né, a linguagem não é a linguagem de uma filósofa, não é esse o caso, né? Então eu faço esse mergulho, né? Claro que isso, assim, você só vai ter essa noção a partir da leitura do livro inteiro, né? Porque a linguagem também eu vou aumentando o grau de complexidade, né? Ao longo das aventuras que formam o romance. Na verdade, a sabedoria mesmo é saber escrever de filosofia sem colocar termos tão complexos como os filósofos colocam em suas obras, né? Então a filosofia está presente não necessariamente com todo aquele dicionário filosófico que a gente vê por aí. A gente realmente vê bastante filosofia no seu livro. Você falou do anarquismo. Dá para você estender um pouquinho mais sobre esse assunto? Bom, eu sou anarquista há alguns anos, né? Desde a adolescência. E eu tive contato com as obras do Proudhon, né? de vários revolucionários, né? Anarquistas. Então, assim, o anarquismo ele é contra o Estado, né? Contra essa ideia de um governo estabelecido, né? Então, eu falo no livro contra o voto obrigatório, falo contra o serviço militar obrigatório, né? Eu sou a favor da liberdade total. É claro que a liberdade total, né, ela também depende das pessoas terem esse amor no coração, né? Óbvio que se uma pessoa está mal intencionada e se ela tem ideias, né, de que ela é de superioridade, então ela vai querer provar isso de alguma maneira, materialmente, enfim. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é uma ideia quase utópica, mas eu acredito nisso. Eu acredito que um dia, né, será possível a gente viver numa sociedade anarquista. Serviço militar obrigatório, um tema bem polêmico. Até estava conversando hoje no almoço com a Naline, com o Alexandre, até queria fazer a presença queria citar a presença dele aqui no estúdio, está aqui conosco. É um prazer imenso conhecê-lo. Então, Alexandre é o meu marido. Sim. Senão o público não vai saber. Sem dúvida. Então, estamos curtindo até com os dois, que eu adoro o Olavo Bilac, poeta. Agora o Olavo Bilac, querendo se meter em causas políticas, um desastre. Ele que inventou essa ideia do serviço militar obrigatório. Então, nós temos aí hoje considerada a maior democracia do mundo, o maior exército do mundo, maior verba de PIB levada para a guerra no mundo, que é os Estados Unidos da América, e lá a pessoa se alista se quiser. Né? Então, veja bem, não estou defendendo a guerra nem o exército, de forma alguma. Eu sou contra a guerra, a guerra, totalmente contra a guerra. Somos contra a guerra, com certeza. Isso mesmo. Só que lá, por exemplo, que é uma indústria da guerra, a pessoa se alista se quiser. Veja bem a diferença. O Brasil nos obriga a nos alistarmos. Existem os problemas até pessoas por questões religiosas que não querem, outros por questões serem pacifistas. Já aconteceram muitos casos de pessoas entrarem no exército até cometerem suicídio. Sim. É um tema muito polêmico. O pessoal do exército e todo mundo que é declaradamente de direita, logicamente que vai achar que a gente está fazendo aqui um discurso anarquista ou comunista, qualquer coisa do tipo. Porque sempre que a gente fala algo que fere aquilo que é pensado, nós recebemos um monte de rótulos, aquele é inimigo porque é comunista, aquele é inimigo porque é anarquista, aquele inimigo. Na verdade, a gente só está buscando falar um pouco de humanidade, né? Como a Rosângela, na sua coluna aqui no nosso programa, ela fala sempre da humanidade. Então a ideia, a gente está querendo falar sobre isso. E essa questão do voto obrigatório também, que é bem interessante. Muitos falam, que eu gostaria que você comentasse isso, muitos falam, se deixar o voto livre, vai aquele monte de pobrezinho votar que vão ganhar a cesta básica, vai fazer diferença na eleição. Como que você poderia contestar isso? Olha, eu sou contra as obrigações, entendeu? Eu acho que não é isso, né, que caracteriza assim, uma democracia. Eu acho que uma verdadeira democracia inclui o direito à abstenção, né? Inclui o voto nulo,
né? Então, de divulgação. Nós, né, que somos a sociedade, a gente tem que ter esse interesse. De repente, se isso passar a ser do nosso interesse verdadeiro, as coisas mudam. Até porque hoje nós colocamos, só complementando, né, o voto, porque a pessoa vai votar porque esse negócio de trabalho. O que acontece hoje? Porque aqueles que são mais conscientes, mais inteligentes, se for obrigatório, se deixar de ser obrigatório, não vai votar. Mas se ele é inteligente, consciente, daí que ele vai votar. Ou seja, realmente não tem lógica o discurso que é colocado para as pessoas, que as pessoas colocam para o voto obrigatório. Eu não vejo lógica alguma. Eu também não. E realmente não vai Acho que mudar. pelo contrário, de repente tem algum poderoso, né? Alguns poderosos que estão se favorecendo muito dessa obrigação. Sem dúvida. E hoje o pessoal fala, mas vai favorecer a direita. A direita tem dinheiro para pagar aqueles que estão ali na mercê. Só que a esquerda também está milionária hoje. A esquerda nem é mais esquerda, é uma pessoa de esquerda. A gente não sabe para onde correr, né? Na verdade, a esquerda mesmo se reduziu talvez a PSOL e a PSTU, para citar siglas aqui. Talvez essas duas ainda sejam esquerdas, não sei. Mas tudo bem. Eu sou anarquista mesmo. O livro fala também da defesa do excluído. Tá, em muitos pontos do livro você vai em defesa do excluído. Para vocês verem, telespectadores, que Aventuras Sexuais da Aline M. Se você espera um livro que só fale de sexo, pode ficar tranquilo que você vai ouvir muito sexo. Vai ouvir muito sobre sexo. Só que vai ter muita filosofia, muita mensagem e esse tema importantíssimo, que eu colocaria até como fantástico, no sentido de maravilhoso, né? Não de algo fora da realidade, que é a defesa do excluído. O que você traz para a gente na sua obra em defesa do excluído? Bom, eu fiz uma pesquisa, né, na Cracolândia, de São Paulo, e com alguns viciados, né, em crack. E, bom, é um tema, assim, é muito duro, sabe? Eu fico até emocionada, porque, assim, eu acho que... Desculpa. Eu acho que é um dos grandes momentos, né, do livro. Eu acho que essa mensagem de amor, né, de que a gente não tenha que mandar uma polícia, sabe, para matar pessoas, né, que de repente... Na verdade, deixa eu fazer uma intervenção aqui. É muito fácil a gente falar, sempre falo isso aqui no programa, sempre falo isso quando estamos aqui em eventos, na verdade não estou falando isso pela presença sua aqui, mas é muito fácil você criticar o viciado em crack, muito fácil você criticar o viciado em bebida alcoólica, o viciado em qualquer outro tipo de droga, seja lícita e ilícita, em calmantes, em antidepressivos, em qualquer droga que seja. É muito fácil criticar quando não está dentro de você, dentro da sua família, dentro da sua convivência do seio familiar. Eu vejo muitas pessoas falarem horrores e horrores e horrores de craques, de pessoal que é viciado em crack, pessoal que tem problema com bebida alcoólica, acabou com um filho, um neto, entra nesse mundo, tudo muda. Tudo aquilo que era uma desgraça, aquele monstro que é o viciado em crack, todo aquele horror que é o viciado em crack, passa a ser daí tudo diferente, porque agora é seu filho. Coitado do seu filho, vítima do traficante, vítima daquilo. Então essa postura muda completamente. É um assunto realmente muito polêmico. Nossa amiga escritora que está aqui nessa entrevista, falando sobre assuntos polêmicos, assuntos humanitários, assuntos sociais, assuntos sexuais e sobre o seu romance que consegue trazer todos esses assuntos para nós. Estávamos falando sobre exclusão, sobre a defesa dos excluídos que ela faz com maestria neste seu romance. Agora, colocamos aqui mais um assunto que pode parecer para muitos, principalmente para os falsos moralistas,
como polêmico, como um assunto complicado de se lidar, que é a defesa de um excluído, que no caso vamos colocar um capítulo exclusivo do livro, que é uma atriz pornô. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente, Naline? Sim. O que acontece é que existe muita hipocrisia, né? Envolvendo também assim, o que leva, né, uma pessoa a ser atriz pornô, ou os motivos para a prostituição. Né? Não é isso, né? A minha abordagem realmente é mostrar, né, o sexo e mostrar, quer dizer, como uma atriz pornô pode até desconhecer o sexo, né? Porque o que acontece é uma pessoa que é excluída do seu próprio público, entendeu? As pessoas que assistem o filme pornô, né, estão achando aquilo tudo muito degradante. É uma visão, né? As pessoas acham que sexo é uma coisa muito feia. Então, assim, eu acho tão tola essa visão, né? É um ser humano, assim, eu considero, né, mulheres lindíssimas, né? Então, assim, algumas, né, claro, né, cada um tem o seu gosto, mas essa atriz que eu retrato aqui no livro, ela é uma amiga minha, quer dizer, baseada numa amiga, óbvio, num personagem, né? Não é uma pessoa real, uma homenagem. E eu mostrei, quer dizer, também o profundo catolicismo dela, né? Uma pessoa muito religiosa. Então, e também não vejo, né, nenhuma incoerência nisso, né? Eu acho que a igreja é aberta a todos, né? E tem que ser. Enfim. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Na verdade, mais um preconceito, porque essa atriz que você coloca e outras tantas atrizes pornôs que existem, né? Existe uma crítica muito forte, se é falado muito por muitos daqueles que falam demais, assistem, e não dizem que assistem, mas assistem, e falam, criticam como se fosse algo demoníaco até. Uhum. Só que muitas dessas pessoas, se tivesse a oportunidade de estar uma hora entre quatro paredes com aquela atriz pornô, com certeza estaria entre os primeiros da fila. Então a hipocrisia humana é fantástica. A hipocrisia humana... A questão também, pois é, o preconceito contra os homossexuais, né? Eu coloco isso, só que isso, gente, não é colocado assim, o preconceito contra... Não é isso, entendeu? É claro que é uma situação em que eu relato, né, deixo claro bem... de um jeito bem explícito, a escritora e dois rapazes homossexuais, entendeu? Tendo relações sexuais. Então é isso, quer dizer, uma maneira de defender, mas uma maneira de ser leve também, entendeu? De colocar também para aqueles de casa, né, que não tiveram essa oportunidade, né, porque às vezes são rapazes lindos, né, também. Então a gente acha, às vezes, pô, né, esses caras tão bonitos poderiam pegar mulher, enfim, né, claro, são questionamentos, né. Então, assim, mas ao mesmo tempo, né, como é que é um homem com homem e tal. Então, assim, tem essa leveza o livro, né, não é uma defesa, claro que eu sou uma pessoa, né, que estou defendendo sim na minha vida, estou defendendo pessoas, mas o livro é feito, né, para as pessoas também se divertirem, né, com cenas interessantes, inusitadas, e que elas não teriam, talvez, coragem, né, de viver, mas gostariam de saber como é, né, como que isso é também. Inclusive, esse capítulo realmente tem um humor bem à flor da pele, no capítulo. Não é? Continuando nos excluídos, movimento sem teto. Ah, sim, Então, exatamente esse capítulo também da Cracolândia, né? O movimento sem teto, eu sou totalmente a favor, né? E acho que eles não têm sido ouvidos, né? E tem pessoas com carteira assinada, né? Morando debaixo da ponte. Então a gente tem que acabar com isso, a gente tem que ajudar as pessoas. É isso. Sabe, não tem... Eu acho que também outra coisa, né? Eu não espero o governo fazer nada, realmente eu não espero mais nada do governo, né? Eu acho que a gente tem que começar a fazer por conta da gente, do nosso senso de humanidade, né? Da nossa vontade,
de amor. Nós temos governos, órgãos públicos, temos igrejas, temos empresários, temos diversos grupos com centenas de imóveis por aí, até alguns até sem alugar, né? Isso é bastante hipocrisia por parte do governo, que vem falar de inclusão, uma igreja que vem falar de amor ao próximo, né? Realmente uma hipocrisia imensa. Também eu gostaria de falar para você de uma coisa bem interessante no seu livro, que ali você deixa subtendido que alguns personagens, todos eles, lógico, os nomes não são citados, os verdadeiros, mas muitos personagens ali são pessoas famosas, conhecidas pela mídia. Obviamente não queremos saber os nomes, apenas queremos saber, realmente tem pessoas famosas? Tem, porque como eu sou atriz também, né, eu convivo com pessoas do meio, né, e isso é muito natural para mim, né, não é uma visão sensacionalista, né, faz parte do meu mundo. Então, tem ícones da nossa cultura, né, enfim, atores, né, que as pessoas conhecem, mas eles foram transformados em arquétipos clássicos, quer dizer, os nomes foram transformados, porque eu não quero passar a ideia de hierarquia, né, de que essa pessoa é um anônimo, então não merece meu respeito, e esse cara aqui, é um ídolo e todo mundo vai, entendeu? Então, eles recebem o mesmo tratamento carinhoso, e se eventualmente eu critiquei tamanhos e desempenhos, entendeu? É isso aí mesmo, gente. Eu tô dando minha cara a tapa, né? Porque eu tenho senso de humor e os meus amigos também têm. Então, assim, o que acontece? Todos sabem do livro, me apoiam, e é isso. Mas também não quero expor ninguém, dizer que fulano estava fazendo orgia comigo, entendeu? Não é essa a intenção. A intenção é que seja uma festa, né? Que seja bonito, que seja relevante artisticamente. Diante disso que você falou, bem interessante, agora chegou o momento certo da pergunta. A sua intenção era gerar polêmica? Não, a minha intenção... Olha, eu fui natural, né? Agora, eu realmente acredito nisso tudo, entendeu? Eu sou a favor da legalização da maconha. Gente, eu não posso também, sabe, chegar e dizer que não, que, olha, fazer social, não é isso. Né? A minha intenção eu não vou passar minha vida fazendo social, entendeu? Para agradar alguém, não é. Então, eu estou dando minha cara a tapa. Agora, se isso gera polêmica, fazer o quê? Mas eu acho até engraçado, eu acho tudo muito engraçado, entendeu? Eu não entendo por que algumas coisas incomodam tanto, né? Talvez como você colocou anteriormente, de repente a pessoa queria estar, né, vivendo uma vida mais charmosa, mais glamurosa, e ela não tem coragem, né? Também tem isso, né? Às vezes a pessoa não tem coragem. Às vezes coragem, às vezes condições, muitas coisas podem acontecer, né? Claro. Às vezes a idade já passou, às vezes a família prendia de uma forma que a pessoa não conseguiu sair, como você coloca a personagem que se libertou, né? Então existem N pontos, né, que podem ter acontecido na vida da pessoa, né? Então, você falou sobre a legalização da maconha. A legalização da maconha, o que traria de benefício para a nossa sociedade hoje? Olha, eu acho que o maior benefício é acabar com a violência, né? Eu não vejo por que, né, continuar isso, essa proibição. Eu acho, né, também não sou assim, né, o livro não faz uma defesa entusiasmada, né, eu não sou pró-maconha, não é isso, entendeu? Mas existe um mergulho, né, no livro, existe esse mergulho na questão, assim, sensorial, entendeu? Nas experiências, né, que uma pessoa pode ter, e na experiência, quer dizer, que a maconha traria, assim, espiritualmente falando, né? Então, assim, a minha defesa é a defesa da liberdade total, entendeu? Então, eu não vejo por que isso, acho que é só uma maneira de achacar as pessoas, entendeu? De constranger, de repente, um adolescente que está com baseado, sabe?
E aí, enfim, para não ser preso, para não ser constrangido, paga uma grana, entendeu? Então, é isso. Mais uma pergunta polêmica. Porque acho que é gostoso ser polêmico, né? Então vamos lá. O que é pior ou melhor? Você que vai definir. Maconha, álcool ou antidepressivos e calmantes? O que faz mais mal? Nossa. Na sua opinião. Não estou pedindo a opinião de uma médica, estou pedindo a sua opinião. Como é que é? O que faz mais mal? O que é pior ou o que é melhor também. Você vai, fique à vontade. Maconha, olha, álcool, o que é melhor, eu acho que assim, né, a minha sensação, por exemplo, eu não bebo, tá? Eu não uso nenhum tipo de droga, nenhum tipo de remédio, mas assim, eventualmente, né, se eu estiver numa festa e bebo e tal, posso, né, enfim, beber, e eu acho uma sensação muito gostosa, eu acho que traz assim, uma leveza muito grande, um charme, uma sedução, né? Agora, claro que isso é um problema, né? Se a pessoa for, enfim, tiver algum tipo de problema, aí realmente é muito perigoso, né? Agora, remédios, né? Essa indústria do remédio, vamos polemizar essa indústria aí, gente. Tem muita gente ganhando dinheiro, entendeu? Então, assim, agora, sei lá, eu não sei, a maconha, não sei, se a pessoa estiver mal, estiver em depressão, vai fumar, também não acho uma boa, então depende, né? Depende da situação, depende da pessoa. Se a pessoa estiver de bem com a vida, tudo é válido, né? Todo tipo de experiência. Agora, o antidepressivo, isso que você falou, eu acho interessante, assim, colocar que quando você tem uma vida boa, né? Quando você tem uma vida com a qual você concorda, uma vida saudável, em que você não se preocupa com a opinião dos outros, onde você não vai ser apedrejado, entendeu? Publicamente. Quando você tem uma vida gostosa, que você beija a boca que você quer beijar, entendeu? Então, é muito difícil, você não precisa de antidepressivo, entendeu? Agora, se você tem horários, sabe? Se você tem uma família ruim, porque eu falo de famílias ruins, né? Eu falo aqui nesse livro de pais assediando a própria filha, com o consentimento da mãe, né? Então, assim, essas pessoas não têm a quem recorrer, né? O que uma moça dessa vai fazer, por exemplo? Né? E você aí de casa, que critica o seu filho, que não quer fazer a faculdade de Direito, de repente ele quer ser jogador de futebol, ou quer ser atleta, ou quer ser outra coisa. Sabe, eu sou a favor da liberdade de escolha. Continuando nesse assunto das bebidas, né? As bebidas, ou melhor, vamos para outro assunto, cigarro. O cigarro hoje nós temos nos maços de cigarro que esse causa câncer, aquele causa impotência, aquele causa acidente, etc. Por que na bebida não tem? É uma questão. Por exemplo, eu não gosto de cigarro. Eu não fumo, mas vamos dizer que eu não fumo, mas vamos dizer assim que eu fumasse e fosse dirigir um carro. Qual a possibilidade de eu fumar, se dirigir um carro e me envolver em acidente, em relação a eu beber, dirigir um carro e me envolver em acidente? Qual que é essa relação? Por que o cigarro tem toda essa campanha contra, que não estou falando contra a campanha, é muito boa, e por que a bebida não tem? A bebida, vamos pensar nisso, a bebida, né? É a droga mais nisso. utilizada no mundo. No mundo. Ela é muito mais utilizada que qualquer outra droga ilícita. Por que não tem nada sobre a bebida? Será que muita gente ganha dinheiro em cima? Qual seria a sua reflexão? Eu acho que é um assunto para a gente pensar assim, porque é muito perigoso realmente, né? Você não sabe, você está numa estrada e aí a pessoa bebeu. Seria o caso até, né, de uma campanha, de repente. Acho legal, acho que a tua ideia é Você vai bacana. comprar uma marca de cerveja e está lá. Isso causa acidentes de carro, isso causa tal. Sim, por que não, né? Por que não? Acho bacana. Outra coisa interessante que eu gostaria de falar sobre as religiões, sobre a religiosidade alheia. O que você tem a dizer sobre isso? Você, com um livro que uma ou outra pessoa, não digo religiões, pessoas, dentro de certas instituições religiosas, criticam só de ver o título.
Outras então abrem, folheiam, vê uma foto, quase tem um infarto. Eu estou falando algumas pessoas. Vê a foto lá e nossa, né? Então, ou seja, algumas pessoas, poucas, né? Graças a Deus, Deus existe. Poucas pessoas. Só que... mas olha, eu tenho personagem ateu também, tá, gente? Eu sou a favor de tudo mesmo. Sim. E, inclusive, você falou das religiões afro-brasileiras, né? Eu retrato aqui um ritual, coloco assim, uma bruxa, né? Mas eu me baseei, né, em alguns rituais afro-brasileiros, é uma homenagem, né, ao Brasil. E eu sou a favor de todas as religiões, né? Eu acho que em todas as religiões você pode encontrar uma visão amorosa. E agora, você usar a religião para oprimir, né, as outras pessoas ou para criar guerras, né, é uma coisa muito feia. Então, mas a humanidade, ela pode até fazer esse movimento, mas sempre vai ter gente legal, né, a favor da paz. Eu de minha parte, só uma experiência, já que a gente está falando de droga, de religião, vamos misturar as duas. Por exemplo, eu tenho amigos, isso estou falando realmente real, não estou inventando aqui no programa. Tenho um amigo que foi para a Umbanda, a Umbanda verdadeira, é difícil falar qual que é falso, qual é verdadeira, mas quando eu falo verdadeira, é uma linha de Umbanda que não sacrifica animais, e uma linha de Umbanda que não cobra o trabalho dos outros, que trabalha em prol da caridade. Então esse é o fundamento da Umbanda, que surgiu lá em 1908, em Niterói, inclusive. Surgiu lá em Niterói. Essa Umbanda tem amigos que foram para lá e que eram viciados em drogas e hoje são seguidores daquele movimento e estão livres. Eu tenho outro colega que acabou entrando no grupo da Renovação Carismática, aqui mesmo na Taubaté, se incluiu e largou também um vício de maconha que parecia que nunca ia largar. Era maconha igual cigarro, cada meia hora tinha que fumar. E entrou na Renovação Carismática Católica e largou. Tem outro colega que às vezes ele andava de madrugada com a gente, ele ficava pegando bitinho de cigarro para fazer um cigarro, ia no bar, pegava aqueles copos vazios e jogava para dentro aquele golinho, tanto vício que ele tinha, usava LSD, usava cocaína, mas já não tinha mais dinheiro para comprar e ficava assim, vagando pela rua. E ele entrou para a igreja do Bispo Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje ele está bonito, corado, com família, trabalhando. Ou seja, como que eu vou falar mal? Porque a Igreja Universal é isso, a Umbanda é isso, o catolicismo é isso. Se elas demonstrarem na prática que realmente a pessoa indo lá de coração, realmente se entregando lá, pegando aquela mensagem, levando adiante, melhorou a vida. Mesmo que não vá para o céu, mas já fez um céu na vida dela, o inferno que era. Veja só que interessante. Então, eu não sei se você concorda ou discorda do que eu estou falando, mas eu acho que não existe religião ruim e religião má. Sim, existe o uso que a pessoa faz, assim como, claro, assim como cada tudo um na cada vida. Um, A TV, eu posso vir aqui na TV e pregar o nazismo na TV. Eu posso ir na internet e começar a fazer um movimento para explodir um prédio. Mas eu serei contra você, se você fizer isso. Mas eu posso vir na TV também e falar de cultura, eu posso ir na internet e fazer um trabalho humanitário, ou seja, o problema não é a religião, não é o meio, o problema é o uso que os homens fazem daquilo. Essa é a forma que eu penso. E pode discordar. Não, eu concordo plenamente, entendeu? Eu acho que a pessoa se sentir também, quer dizer, vinculada a uma religião, e aí a pessoa já se vê obrigada a ser contra um livro, né? Acho bobagem. Eu acho, pelo contrário, eu tenho me surpreendido, hein? As pessoas têm me surpreendido, né? Muitas pessoas que eu não esperava, né? Até amigas e tal, estão adorando o livro, né? Achando assim muito legal, se divertindo pra caramba, né? Com as aventuras, né? Tão libertárias. Então, a religião, eu acho que também é o amor que a pessoa tem dentro de si, né? Aquilo, uma visão a favor da natureza, a favor das outras pessoas também, de você reconhecer o que há de humano, né, no outro.
eu acho que é isso, né? Você reconhecer a humanidade no outro e entender que ele tem o direito, né, de ter outra fé. Naline, o Renato Nunes Bittencourt, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu o pós-fácil do livro. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Já sabemos a imensa alegria que você teve dele escrevendo, mas falar um pouquinho desse pós-fácil. Ele analisou sua obra, agora você vai analisar o pós-fácil dele para a gente. Sim. Foi uma alegria, né, que o professor Renato tenha também recebido meu livro. Acho legal também deixar isso registrado, né? Ele é uma pessoa muito inteligente e interessante, né? Enfim, ele entendeu, né, toda essa ideia, né, do livro, da questão da sociedade, de controle, né? Ele percebeu detalhes que, de repente, um leitor comum não percebe, e ao final do livro tem o pós-fácil, né? Esse estudo, para quem se interessar, para quem achar, né, que essa questão filosófica, né, ele faz ele aprofunda essa questão, né? Então, e faz uma análise também assim rápida, né, das fotos, mas eu achei muito bom, bem bacana, né? Agora, talvez para um leitor mais sofisticado, né? Porque o meu livro é um livro popular, né? Eu acho que também intelectuais com preconceito, né? Que estão esperando uma linguagem muito sofisticada, né? Porque teve muita gente que se recusou a receber esse livro, né? Então, assim, o intelectual ou o leitor, o escritor de erotismo tradicional, por exemplo, tá esperando que eu vá usar, né, palavras muito sensuais ou muito refinadas? Tá, não é isso. Não é isso. É povão. É para o povo. É para que o povo entenda o que está acontecendo na cena, o que está entrando e o que está saindo. Entendeu, minha gente? É isso. Tá? Então, não é, entendeu? Aconteceu, tá? Não, aconteceu na cara de todo mundo. Entendeu? Então o Renato foi muito aberto, né? Ele entendeu que é possível fazer um livro popular, e esse livro popular, né, com uma linguagem escrachada, ser válido, sabe? Porque, meu Deus, pessoas torceram o nariz pra mim, entendeu? Pessoas, sabe, colegas escritores que não estão entendendo nada, não estão nem entendendo, pô. Na verdade, também, muitas pessoas, como a gente já disse, julgam pela capa, né? Até tem uma outra escritora amiga nossa, a Daniela Roth, também fazendo sempre a citação dela como produtora e diretora aqui no programa Literatudo, sempre aqui conosco, né? A Daniela sabe a que eu me refiro, Rosângela e Cristiano também aqui no programa, também falando a presença do Cristiano hoje aqui no programa também, sabe a que eu me refiro, uma escritora que esteve aqui há um tempo, com uma capa um pouco sensual, né? Na verdade, já falaram algumas coisas para ela, como você também já ouviu. E foi até um intelectual chegou e falou, nossa, com essa capa ela não é poetisa coisa nenhuma. Que absurdo, né? Eu vi, Sim, eu achei uma capa linda, nossa, nada a ver, assim, por quê? Agora veja bem, muitas pessoas vão ver sua capa e vão julgar. E vão julgar a capa. E justamente muitas pessoas que vão julgar têm como livro principal de suas vidas a Bíblia, onde fala, não julgueis para não ser julgados. Isso que é o mais interessante, o contraditório e hipocrisia humana em todos os lugares. Onde nosso telespectador acaba de mandar uma mensagem para nós, querendo saber onde encontrar esse livro. Ele já consta, né, do cadastro de todas as livrarias, de todas as maiores livrarias, né, do país, mas talvez a pessoa, não sei, ela é daqui, de repente ela tem que encomendar, né, ainda, eu acho... tá, então ela ainda vai ter que encomendar, porque não está com essa distribuição toda, né. Então, assim, à medida que as pessoas forem acreditando na obra, achando legal, encomendando, acredito que os livreiros, né, as livrarias, tomem essa iniciativa
de encomendar o livro e de ter o livro físico, né, na livraria. Ele ainda não está fisicamente na livraria. Mas temos na Cultura? Na Cultura, na Saraiva, na Siciliano, em várias. Até eu cheguei a ver até em livrarias menores, né? Eu cheguei pela internet normal? Pela internet, tem vendido mais pela internet, porque a internet agora é um mundo, né? Então eu até me surpreendi com essa possibilidade, né? Que os escritores mais velhos não tiveram, né? Então foi muito legal, eu fui muito abençoada pela internet. Eu tenho me divulgado muito pela internet, os jovens, né? Porque às vezes um jovem, né, vai pedir para o pai, como que um adolescente vai comprar esse livro, né? Então outro dia veio uma adolescente falar, ai, minha mãe não vai deixar, eu pedi, sabe, o dinheiro, posso falar o preço do livro também? Lógico. É R$40 o livro, né? Então assim, ela assim, ai meu Deus, como que eu vou, né, e tudo mais, eu dei meu apoio, porque eu acho que é um livro que se eu fosse adolescente eu ia adorar. Porque é um livro de aventuras, ele é um livro de ação, ele é super dinâmico, né? É ação, ação, ação. Não tem muita reflexão no livro, porque não é um livro para intelectuais, tá? Eu não estou querendo aplauso de intelectual, entenderam? Apesar de que os intelectuais de verdade estão me aplaudindo, né? Então você, sinta-se à vontade, tá? Não fica com medo de, sabe, de pagar mico, porque tem uma galera, não é verdade, tem uma galera assim do Leblon, a minha editora tem me falado isso, tem uma galera querendo dar uma de super chique e já fala, não, porque esse livro dá um absurdo. Gente, super chique sou eu, olha pra mim, eu que sou super chique. Falando da sua editora, Tereza Ock da Mota, da qual eu tenho a alegria de ter tido vários contatos com ela pelo Facebook. Ela tem um trabalho bem conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, em outras partes do país também, mas centrado no Rio de Janeiro. Qual que foi a sua relação com ela nessa edição? Como que você saiu desse trabalho, satisfeito ou não? O que você pode falar? Sim, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Ela é uma pessoa que acreditou, me deu essa grande oportunidade, né? E junto com a sócia também dela, a Jaqueline Durans, né? Então, assim, as duas são muito carinhosas e muito cuidadosas comigo, né? E ela fez essa edição linda, eu achei assim, nossa, a escolha das cores também. E foi uma pessoa assim e é uma pessoa de muita luta, né? Ela é uma pessoa de muita luta, você conhece ela e sabe que ela é uma pessoa muito responsável, muito séria, né? Na poesia, na literatura, no meio artístico, né? E eu só tenho, nossa, a agradecer a ela, assim, ela é uma pessoa inesquecível, maravilhosa. Editora Ibis Livros. E Jaqueline também é maravilhosa comigo, sabe? Sempre me apoiando, sempre conversando com as pessoas, também mergulhou nisso, né? Foi praticamente também minha assessora, está sendo, liga para as pessoas, fala com pessoas, enfim, outros programas de televisão, tudo, sabe? Elas são maravilhosas, mesmo. Ibis Livres Editora, realmente, assim, são grandes mulheres e acho muito adequado, né, que eu tenha conseguido esse apoio de mulheres, porque elas estão interessadas nessas questões, na questão da liberdade feminina, realmente. Eu estou questionando, né, quais são os limites da liberdade feminina, né? Como que uma moça casada, né, resolve dizer isso, né? Falar de casamento aberto num livro, né? Como é que é isso? Como é que a sociedade brasileira vai encarar isso? Então elas toparam esse desafio, elas acharam isso, assim, muita ousadia. As duas falaram, que ousadia, né? E as fotos também. É uma impressão minha, Naline, ou às vezes a mulher, quando ela se torna machista, ela é mais machista que o homem? Não sei, eu não estou tendo essa experiência, não. Eu vejo que as mulheres estão muito abertas, né? E que os homens, nossa, eu tenho me decepcionado, viu? Eu esperava mais dos homens. Quanto aos homens, não tenho dúvida que são mais machistas. Nossa, muito. Quando a mulher se torna machista, parece que ela consegue ser mais machista. Mas eu acho que quando a mulher é machista, ela está sofrendo algum tipo de
de pressão. Eu acho que existe uma pressão social, de repente o medo de ficar sem um marido, o medo de ficar sem o apoio da mãe, do pai, né? O medo de ficar sem o apoio social, né? Ou de não encontrar mais nenhum outro homem que possa realmente casar, ter filhos e tal. Então essa é a maior questão, eu acredito. Então eu sempre desconfio de mulher machista. Eu acho que é uma mulher que tem muito medo, né? Que de repente nem entendeu também, né? O que é ser uma mulher bem resolvida, o que é realmente a sexualidade, uma sexualidade bem realizada entre quatro paredes ou em qualquer lugar, enfim, né? O que é, de repente, uma mulher que nunca teve prazer, entendeu? Então... acho que está na hora, Naline, da gente fazer um convite especial para nosso telespectador, aqui de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, que logo mais, às 19h30, Naline Narayan estará com você, telespectador, no Solar da Viscondessa, na rua 15 de novembro, 996, bem ao lado da antiga Rádio Difusora, esquina da 15 de novembro com a Barão da Pedra Negra, bem pertinho do restaurante Churrascaria Gramado. Estou dando todas essas referências, como sempre dou, para que você não perca o caminho e encontre. Solar da Viscondessa, 15 de novembro, 996, Centro, em Taubaté. Um bate-papo com Naline Narayan, falando de todos os assuntos que trata do seu livro, respondendo perguntas, um bate-papo informal com a população, com o leitor e com o futuro leitor também, porque ela estará lá com o livro à disposição. E o Solar é um espaço da Universidade de Taubaté, na qual agradecemos, onde funciona o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté, que nos cedeu gentilmente o espaço, e tudo isso que a gente conversou aqui no programa será ainda mais estendido para você. Podem perguntar à vontade. Ela estará para falar sobre essa experiência na Cracolândia, sobre as gangues neonazistas, sobre assuntos do livro em geral, o sexo e etc. Naline, quer comentar? Eu queria só fazer uma colocação, que é a seguinte: eu quero que as pessoas entendam que também, né, eu tô aqui, esse papo, assim, eu sou uma pessoa engraçada, leve, mas esse livro, que a realização desse livro foi muito complicada, porque eu tenho ascendência indiana. Então, isso é um escândalo, entendeu? Numa cultura oriental, né, e ascendência direta, não é algo, né, não é um parente distante, não é isso, entendeu? Então, assim, numa cultura oriental, tratar disso tudo é muito pesado, é muito sério. Então, o que eu vou enfrentar e o que eu estou enfrentando é muito grave, entendeu? Isso, assim, a gente vê que na Índia tem assassinatos de mulheres, né, por muito menos do que o que eu estou propondo, né? A pessoa casou e já foi assassinada, porque isso tem acontecido muito na Índia, né? É muito grave a situação da violência contra a mulher. Então, eu estou aqui para defender ideais muito nobres. Naline, muito obrigado pela sua presença em nosso Literatudo. Infelizmente, a entrevista chegou ao fim, mas eu posso fazer uma revelação? Pode, claro. Não é uma revelação sexual, não se preocupem. É uma revelação muito boa para todos nós aqui do programa Literatudo. Estamos aqui hoje, a Daniela Lute, diretora e produtora, com a colunista Rosângela Coelho, todos os demais do programa Literatudo, que estão sempre conosco, Josiane de Oliveira lá de Olinda, a Janaína da Cunha de Niterói, o Edivaldo de Almeida de São José dos Campos, o nosso querido Master Coaching, e a Cris Viviane, que logo estará conosco também, de Jacareí. Toda essa equipe do programa Literatudo vai contar com mais uma pessoa a partir de dezembro, coluna da Vênus com Naline Narayan, com esses assuntos polêmicos, uma vez por mês, com os assuntos não polêmicos também, com filosofia, com os grandes clássicos da literatura que ela ama, assim como muitos de vocês telespectadores, falando do dia a dia,
falando em geral da religiosidade, fazendo entrevistas, ora aqui no estúdio, ora entrevistas externas, ela mesma entrevistando outras pessoas em sua coluna, e é muito gratificante para nós aqui da equipe termos você conosco. Obrigada, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz mesmo, e não esperava, achei assim fantástico essa oportunidade assim de estar com vocês, né, com uma equipe tão legal e num trabalho tão sério, né, de divulgação da cultura, divulgação daquilo que é importante, né. Interessante também que fica todo um clima mitológico no programa. Tem a coluna da Sereia, da Josiane, e agora a coluna da Vênus com Naline Narayan. Sim. E também a coluna, falei da Daniela Lute como nossa diretora e produtora, mas também a coluna Vital Saúde, nosso programa que também é que tem feito com maestria, ela traz de uma forma muito clara esses assuntos sobre nutrição, sobre alimentação, sobre saúde, e também o nosso querido amigo Monte Claro César Júnior, com a sua coluna Fab Four, falando sobre a maior banda de todos os tempos, pelo menos para o Monte Claro e para mim, que é The Beatles, e em inovações, em genialidade toda que teve essa banda. Também é outra componente sempre da nossa equipe de literatura. Então, Naline, sinta-se em casa, parabéns pela sua entrevista hoje, e que sua coluna, é até redundância falar isso, mas que tenha muito sucesso. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, você telespectador. Logo mais, 19h30, repetindo, o Solar da Viscondessa, bate-papo com Naline Narayan, um evento do programa Literatudo, União Cultural, núcleo da União Brasileira de Escritores no Vale do Paraíba, com o apoio local cedido pela Universidade de Taubaté. Esperamos vocês lá. Até mais, boa tarde e sucesso sempre na sua carreira. Obrigada, um beijão, gente. Um beijo, Taubaté.